Muitíssimo boa noite. O Globo Repórter de hoje leva você a uma cidade futurista, mas também orgulhosa das próprias tradições. Olá, boa noite. Estamos falando de Tóquio, sede dos Jogos Olímpicos. Uma cidade que se equilibra entre arranha-céus e paredões formados por erupções vulcânicas. Onde garçons robôs dividem espaço com a arte milenar de produzir espadas samurais. Vamos conversar ao vivo com o correspondente Carlos Gil para saber como está o clima na capital japonesa a uma semana da abertura das Olimpíadas. Vem com a gente descobrir essa metrópole que dá sentido à palavra superação. A maior metrópole do planeta. Na Grande Tóquio vivem quase 40 milhões de pessoas. Entre elas, eu e a minha família, há 3 anos. Essa cidade soube, ao longo dos anos, se superar, se reconstruir. E agora, a partir da semana que vem, tem mais um desafio pela frente: organizar os Jogos Olímpicos, e em meio a uma pandemia. Os Jogos da Superação tinham que acontecer aqui. A cidade que já enfrentou terremotos, bombardeios, guerra, vai forjando caminhos, levando tradição para o futuro. É incrível, parece que é chuva caindo. Reconstruindo, evoluindo. Cultivando valores olímpicos e paralímpicos. Igualdade, coragem, determinação, excelência. Sem esquecer a inspiração, o respeito e a amizade. Tóquio reacende a chama da esperança, quantas vezes for preciso. Uma cidade sempre antenada com a tecnologia. O sinal dos primeiros Jogos Olímpicos transmitidos via satélite passou pela Torre de Tóquio e levou as competições de 1964 para 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Essa tecnologia japonesa está no dia a dia, até nos banheiros. Quando a gente tranca a porta, nós estamos cortando energia. A porta só fica transparente com eletricidade. As Ji-Hanki, máquinas de rua, vendem de tudo. E são milhares pela cidade. Até estacionar parece coisa de filme. Os carros são engolidos e levados para depósitos subterrâneos. Na saída, pegamos carona com o Ricardo, taxista brasileiro. Eu sou nascido em São Paulo, né? Eu saí do Brasil com 23 anos, tranquei a faculdade, de lá pra cá eu não voltei, né? Tô aqui. São 26 anos, né? Chama logo a atenção o lado em que se dirige, que aqui é mão inglesa, né? E os endereços, né? São poucas avenidas que têm nome, né? São sequências numéricas. Os mapas ajudam, mas o GPS é fundamental. Para chegar em Asakusa, precisamos saber Chome, Ku e Go, gerando um código. 2713, né? 2713 Asakusa. Em média, um taxista ganha o equivalente hoje a R$16 mil por mês. Mas a vida é cara e difícil. Eu começo a trabalhar às 7h30 da manhã, normalmente, né? E eu vou trabalhar até às 4 horas da manhã. São mais ou menos 21 horas. Né? Umas 3 vezes por semana eu trabalho. É um pouco diferente, né, meu horário, né? É puxado, né? Eu tô na puxado, né? Tem nosso horário de descanso, né? Não é uma sociedade sem problemas. O karoshi, a morte por excesso de trabalho, provoca ataques do coração, estresse, e a pandemia só complicou tudo.
Eu faço tour na cidade, né? Turistas, né? 2020 para cá, nenhuma reserva. Ricardo recebeu um auxílio do governo japonês, um depósito único de cerca de R$5.000 por integrante da família. Controlar a Covid é a preocupação. Por isso, parte dos moradores é contra a realização dos Jogos Olímpicos. Agora a gente já entrou numa rua que é um pouquinho mais estreita. Outras Tóquios vão se revelando. Olha só que legal, é um pequeno templo, super bem cuidado, mas charmoso, bonito, tradicional. Aqui fica o Asakusa 2713. É uma rua comercial, vamos lá. Asakusa é um bairro histórico. Tóquio de séculos atrás. Pessoal, o verão já está pegando e agora eu vou fazer algo que é bem típico aqui do Japão. Primeiro, comprar na maquininha, né? E segundo, é tomar um refrescante chá verde. A bebida mais consumida e tradicional dentro das máquinas modernas. Saudável e refrescante. Essa mistura em Asakusa vai nos levando até o templo Sensoji. Com a grande lanterna vermelha. É o templo budista mais antigo de Tóquio, do ano de 645. Foi erguido em homenagem a Kannon, deusa da misericórdia. O shintoísmo e o budismo são praticados em harmonia no Japão, as duas principais religiões. O Jokoro é o caldeirão dos incensos. Dizem que atrair essa fumaça traz saúde. Mas essa é uma capital sobre trilhos. Movimentando mais de 8 milhões de pessoas por dia, em mais de 200 estações entre trens e metrô. O Shinkansen, trem-bala japonês que liga o país em alta velocidade, é outro legado dos Jogos de 64. Tóquio não tem muito mais para onde crescer para os lados, então acaba crescendo para cima. Chegamos. O Shibuya Sky é o mais novo mirante da cidade, inaugurado no ano passado. Quase voando sobre Tóquio. A 229 metros de altura, o maior cruzamento do mundo ganha novos ângulos. A metrópole com a maior produção econômica do planeta entende o valor olímpico da determinação. Repare no Estádio Nacional de Tóquio, o da cerimônia de abertura. Todo aquele verde não está ali por acaso. Essas Olimpíadas querem ficar marcadas como Jogos da Sustentabilidade. É um projeto que vai além do evento esportivo em si. É uma estratégia de Tóquio para fazer com que tanta gente que vive aqui se sinta cada vez mais em casa, mesmo nessa selva de pedra. Que surpresa será que a gente vai ter em meio aos arranha-céus de Tóquio? Estamos num arrozal. A gente trouxe a agricultura tradicional japonesa para um jardim suspenso a 45 metros de altura. Nesse terraço de um complexo comercial, recriamos um ambiente rural bem no centro de Tóquio. Imagens fortes do Globo Repórter. Para me sentir um camponês completo, só faltou aquele chapeuzinho, né? Tradicional, aquele de plantação de arroz. Agora eu dou aquela ajeitada aqui na terra. Esse cantinho da plantação, posso dizer, fui eu que fiz. Com as minhas mãos. Daqui a 4 meses, a colheita acontece. E olha só que bonito que eu ganhei. Parece uma caixa de joias, né? Pra gente ver como o arroz é valorizado na cultura japonesa. Esse aqui eu vou fazer em casa. Esse jardim é um exemplo raro no mundo, porque funciona também como uma estrutura antissísmica. O peso da terra e da água do arrozal funciona como um amortecedor que reduz as movimentações do prédio no caso de um terremoto. Uma cidade sacudida diversas vezes durante todo o ano. Quase 90% dos edifícios têm sistema anti-abalo. Tóquio leva o ouro no valor olímpico da excelência. Nessa região quase que serrana, bem afastada do centro, mas ainda
Dentro da área de Tóquio, a gente veio conhecer o responsável por uma arte milenar, num lugar que os samurais frequentavam séculos atrás. É um artesão, ferreiro especial, 5 anos de estudo. Apenas 300 pessoas no Japão têm licença para isso. E só 50 vivem desse ofício. E o Sukehira é um desses 50. Carvão em brasa, metal incandescente, forjado, moldado. Nós usamos aqui o mais puro aço. Vai levar em média 10 dias para ficar tudo pronto. O que será? Dos golpes precisos nasce uma obra de arte. Das mentes mais geniais, também. A gente tem 2 tipos de robôs diferentes trabalhando aqui. O menor faz o trabalho de garçom, anotando os pedidos, enquanto o maior se move pelo restaurante para fazer as entregas. Não é à toa que Tóquio se mantém entre as cidades mais inovadoras do mundo. A história do Kentaro é sensacional. Eu comecei a criar robôs aos 13 anos. Eu queria ir para a escola, mas não podia por problemas de saúde. Queria um robô para ir no meu lugar. Criei um robô avatar, que podia ser controlado pela internet. Aí tive a ideia de um lugar em que as pessoas que não pudessem sair de casa trabalhariam com a ajuda dos robôs. Sonho realizado. Acabamos de inaugurar. Temos 50 pessoas controlando os robôs que recebem salário por hora trabalhada. E estamos recrutando mais. Konnichiwa, Ti. A Ti, ela está em Shizuoka, uma outra província fora de Tóquio. É uma relação diferente construída entre cliente e garçom. Então você acaba criando um novo amigo, né? Ele é o seu garçom pessoal. Atendimento personalizado. Sob encomenda. É assim que nascem as espadas samurais que o Sukehira forja. Nenhuma espada samurai é igual a outra. O ácido revela uma espécie de identidade da espada, como se fosse uma impressão digital. Sukehira forja as lâminas, que serão lapidadas, feito joias mortais, com valores a partir de R$50 mil. Até ficar pronta para chegar na mão do colecionador é um processo que dura, às vezes, mais de 1 ano. Nem parece que aqui se fabrica uma arma. Eu comecei a ajudar o meu marido porque ele fazia tudo sozinho. Aprendi as técnicas de produção. Eu gosto daqui da nossa vida juntos. Companhia. Essa é a grande ideia aqui. O Konihiro, nosso produtor, vai me ajudar aqui na conversa com a Nima. Então, a Nima foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2019, o que a impossibilitou de trabalhar. Ela não pode mais tocar sax, mas quando contamos que o Luciano, nosso repórter cinematográfico, também toca... Ela ficou feliz, ó. É emocionante. Como esse momento em que cada uma das atendentes vem conhecer o robô que ela controla. É mesmo especial o valor da igualdade. No próximo bloco, Tóquio nasceu desafiando as águas e se espalha por mais de 200 ilhas. Vamos subir a montanha dos deuses e saltar nas águas azuis. Vou fazer isso mesmo? A cidade onde o fogo olímpico será aceso tem uma profunda ligação com a água. Era formada por pequenas vilas de pescadores, lá no século XII. Eu faço parte da 9ª geração de pescadores. Todos aqui vivem dessa pesca. Foi preciso domar as águas dos mais de 100 rios que cortavam a região pantanosa. Coragem, que valor olímpico! Define a história dessa metrópole desde o começo. Daqui a gente observa a entrada de um templo. Esse templo tem mais de 1000 anos, mais ou menos a época em que começaram a surgir por aqui os primeiros assentamentos. Por quase 700 anos, essa cidade se chamou Edo. Edo significa estuário, entrada da Bahia. A Bahia que hoje nós conhecemos como Baía de Tóquio.
Em 1721, há 300 anos, Dedo ultrapassou a marca de 1 milhão de habitantes. Um assombro para a época. Comportas hoje controlam os canais. Os prédios engoliram os rios que correm sob o concreto. Até a Nihonbashi, a ponte do Japão, marco zero da cidade, ficou meio escondidinha debaixo dos viadutos. O dragão que protege o mar acompanhou o processo de tratamento e despoluição. Soluções para um crescimento que não para. Como nos mostra a super maquete do Laboratório Urbano. Um estudo feito por uma das maiores empresas de construção civil do país. A gente começou a maquete há mais de 20 anos, em 1998. Aperfeiçoamos com os recursos tecnológicos que temos hoje, com projeções mapeadas e mais dados sobre Tóquio. As águas, por exemplo, e até onde chegavam há 500 anos. Foi construindo, avançando sobre o mar, fazendo aterros. Por exemplo, a região de Odaiba, que concentra boa parte das instalações olímpicas. É aquela área logo ali. Há 50 anos, nada disso existia, era tudo água. Boa parte dessa ilha artificial é feita de lixo aterrado. Já são mais de 70 ilhas assim. Um trem autônomo sem condutor nos leva a Odaiba. Estamos a 20 metros de altura, entre os prédios. Odaiba é moderna. Desse ângulo, até lembra Nova York. Por esse outro, é Tóquio total, aquela dos super-heróis japoneses. Atendente robô, isso é coisa da pandemia. Olha só, é tudo no holograma. Sushi, italiano. É até difícil se acostumar, o toque é muito sensível ao toque. Ó. Konnichiwa. Cara, é muito igual, cara. Eu tomei um susto com essa boneca aqui. Coisa de Odaiba. Nessa região, vamos viver uma experiência de tecnologia, criatividade e interatividade. Bem-vindos ao mundo de cristal. São milhares de microlâmpadas de LED. Se olhar para cima é incrível, parece que é chuva caindo. Filma o chão aqui, Luciano, a gente aí, ó. O Team Lab é um museu de imersão. Nas águas, na essência da natureza. A gente abriu em 2018, já são 3 anos inspirados pelo mundo digital, que vai evoluindo e tem os efeitos controlados pelos visitantes. Agora vai aparecer o que nós escolhemos. A experiência é de se perder, sentir, tirar os sapatos, ficar descalço, dentro das águas. Com carpas coloridas. A carpa é o peixe clássico, né? Da literatura, da pintura, da arte japonesa. Olha que lindo agora. Vendo tudo isso, a gente fica imaginando o que vem por aí na festa de abertura na próxima sexta-feira. Eletrônicos descartados se transformaram nos objetos mais cobiçados dos jogos. Bronze, prata, ouro. As medalhas confeccionadas com material reciclado. Os japoneses já separam lixo há séculos. Reciclar é matéria escolar. Inspiração, mais um valor olímpico. Região do Porto. A partir daqui o cenário vai mudar. Tóquio tem muitas atrações, mas é cidade grande, né? E às vezes o contato com a natureza, pegar uma praia, tudo isso faz falta. Então a gente vai sair de Tóquio agora para dar uma relaxada, lá em Tóquio. É que a megalópole se espalha por 219 ilhas, 11 delas habitadas. Para essas ilhas conhecidas genericamente como Ilhas de Tóquio, o acesso principal é por barco. Algumas têm até aeroporto, barco rápido, como eles chamam.
Sejam bem-vindos a bordo do barco para as 7 ilhas. Os arranha-céus ficam para trás. Vamos para uma das ilhas Izu, um arquipélago de origem vulcânica. A centenas de quilômetros da costa, no meio do mar das Filipinas, fica aqui a nossa ilha escolhida, Kozu Shima, também chamada de Ilha dos Deuses. Essa Tóquio, com um jeitão de vilarejo do interior, tem menos de 2.000 habitantes. E a gente quer saber quem são, como vivem, o que comem. Aquelas perguntas que o Globo Repórter adora fazer e responder. Para circular aqui em Kozu Shima, a gente pode alugar um carro, bicicleta, esperar um ônibus, são poucos, ou chamar um táxi. Até em tom de brincadeira, a gente vai chamar o táxi para marcar com ele no sinal de trânsito. Me pega aqui no semáforo, não tem risco do taxista errar, é o único da ilha. 5 minutos, chegou. Kozu Shima tem 6 quilômetros de norte a sul, 4 de leste a oeste. Estradas bem conservadas, muitas casas de madeira típicas das cidades pequenas aqui do Japão. A pensão onde nos hospedamos é bem família. Ayano e Kentaro fizeram uma viagem ao Peru e à Bolívia e adoraram o som da palavra. E família, a gente recebe com aquele cafezinho passado na hora, né? Eles abriram a pousada há 5 anos. Eu conheci um amigo lá em Tóquio, aqui de Kozu Shima. Eu vim visitar a ilha e resolvi criar um projeto aqui. Eu sabia que abrir uma pousada era o sonho da Ayano. A cidade grande ficou para trás. Você é de Osaka, você é de Nagoya, se conheceram em Tóquio. Vocês sentem falta da cidade grande de alguma maneira? É claro que às vezes eu adoraria um fast food. Kentaro e Ayano só saem da ilha a cada 2, 3 meses. Toda essa mata é protegida. Kozu Shima faz parte de um parque nacional, o mesmo que cuida do famoso Monte Fuji, apesar da distância. É uma Tóquio selvagem, dos paredões formados por erupções vulcânicas. Da força bruta, nasceu uma joia. A obsidiana é uma das riquezas aqui de Kozu Shima. É uma pedra, também chamada de vidro vulcânico, que tem propriedades terapêuticas e dizem até poderes místicos. Dizem que se você tiver uma obsidiana em casa, ela puxa a energia negativa e libera as energias positivas para dentro da sua casa. A enigmática Pedra Negra. E os incontáveis tons desse azul. Kozu Shima é do surf, modalidade que estreia nas Olimpíadas. E de uma outra diversão também. Akazaki Yuhudo, caminho de aventura entre as rochas. Esse aqui é um dos principais pontos de mergulho da ilha, ou com snorkel ou mesmo garrafa, ou para mergulhos mais acrobáticos, saltos ornamentais quase. Mas aí tem que ser corajoso, né, para saltar daquela plataforma ali. Vou fazer isso mesmo? Vamos nessa. 1, 2, 3 e... fui! A água tá boa. Um pouquinho fria, mas tá boa. Vamos lá. É claro que para a economia da ilha, a presença dos turistas faz falta. Mas, por outro lado, estar aqui nesse momento nos dá a sensação de ter descoberto um paraíso perdido, um lugar secreto, sabe? Mas ainda falta descobrir o porquê do apelido Ilha dos Deuses. A resposta está lá em cima. Monte Tenjo, o ponto mais alto da ilha.
Diz a lenda que 7 deuses marcaram um encontro nas alturas. Um território que parece proibido. As nuvens se apressam em esconder a montanha. Tempestades e tufões podem chegar de repente. Caramba, é isso mesmo? Agora é pedra. Que lugar é esse? Andando por aqui a gente fica na dúvida, né? Pô, estamos em Tóquio mesmo, nesse cenário. Aí eu pego meu celular para conferir e tem sinal completo. No alto da montanha. Estamos em Tóquio. A caminhada nesse momento leva os nossos pensamentos do Monte Tenjo ao Monte Olimpo. Lá na Grécia, onde o fogo divino ainda é aceso. A esperança que percorreu o Japão. Banho de emoção, sorrisos sob a chuva, mesmo em meio à pandemia. Faltam só 100 metros. Estamos chegando e o tempo está abrindo. Ó. Acho que vai dar para ver o mar lá de cima. Chegamos e valeu a pena, hein? Tenjo-yama, Monte Tenjo, o ponto mais alto da Montanha dos Deuses. O Monte Tenjo é considerado sagrado porque, de acordo com uma antiga lenda japonesa, os 7 deuses que regiam as 7 ilhas que hoje formam um parque nacional teriam se encontrado para dividir a água doce existente nessas ilhas. E esse conselho teria acontecido naquele ponto, um pouco abaixo aqui do topo, onde antigamente havia um lago. Esse local é um local inviolável, como uma forma de respeito ao sagrado, né? Deuses nas alturas dividindo a água, origem da vida. Símbolo de purificação e cura. A fonte de água, que é pública e potável, é água que vem da montanha. Então você pode se servir aqui com água do monte sagrado aqui da ilha de Kozushima. Seria pecado usar essa água para fazer cerveja? Que os deuses perdoem, Dona Fumiko. A cerveja fica absolutamente deliciosa com essa água das nascentes. Eu comecei a fazer cerveja artesanal em 2013. E aí, quando as Olimpíadas vieram para Tóquio, eu fiquei animada para mostrar para o mundo algo aqui da ilha. Ela sozinha que fabrica todos os tipos de cerveja. São 5 tipos. Peço licença, mas sextou, né? E é trabalho. Very good. Essa ela chama de spicy. É uma cerveja com algumas especiarias. Essa é a Astaba, pessoal, ó, com a qual a Fumiko faz a cerveja. Crua tem um sabor um tanto peculiar. Um pouquinho amarga mesmo. Acho que é melhor para fazer cerveja do que para botar na salada. A Astaba é da família da cenoura, planta nativa do Japão. 100% orgânica, plantada, colhida, característica aqui da ilha. Uma Tóquio bem diferente da que imaginamos. Daqui a pouco, vamos conhecer os brasileiros que estão há 3 anos do outro lado do mundo, à espera das Olimpíadas. E ao vivo, direto de Tóquio, vamos saber como está o clima na capital olímpica a uma semana do início dos Jogos. É já já. – 2021. O ano da Olimpíada de 2020. Pela primeira vez e por causa da pandemia, torcedores não poderão acompanhar os jogos na maioria dos estádios. Mas para quem já estava no Japão esperando, o destino promoveu encontros. Bairros como esse aqui surgiram a partir do avanço da cidade sobre o mar. A gente está numa plataforma, uma ilha artificial, um aterro. Nessas regiões foram construídos condomínios com apartamentos menores e mais baratos. A cidade tem um metro quadrado muito caro. Estamos chegando a Shiyohama, que significa? Praia Salgada. Praia Salgada. Aliás, eu e a Brenda aqui nos conhecemos de outras praias, né? Porque trabalhamos juntos, somos amigos há muitos anos.
e você vai apresentar pra gente a sua galera. E eu só tava indo levar o lixo. Vou descabelada, vou de chinelo, ninguém vai me ver. Não, vai ter uma câmera lá embaixo gravando um Globo Repórter. Imagina, não. O português é mais falado aqui em Yokohama do que o japonês, gente. Konnichiwa. Porta é aberta, aqui em Yokohama é assim, as portas sempre estão abertas. É casa de brasileiro, mas é Japão, Já né? pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Yokohama se agita. É hoje, hein? Vai rolar pudim de leite para matar a saudade de casa, né? Todos eles foram contratados pelo comitê organizador dos jogos, cada um numa especialidade. Só não imaginavam ficar tanto tempo aqui. A gente veio pra ficar 6 meses, 10 meses, 1 ano e acabou ficando 2, né? 3. Acaba que a gente decidiu viver numa comunidade que a gente acaba entendendo, né, o que cada um precisa. E aí o medo alivia e permite a novidade. Primeira experiência de morar fora, e que tal? O Japão, logo do outro lado do mundo, assim. Incrível. Totalmente oposto do Brasil em tudo, eu acho, mas experiência incrível. Já estou aqui 3 anos e perdi a conta já. O início é sempre complicado, né? Mas depois a gente vai se acostumando. O que você mais gosta daqui, Rebeca? Sushi. Mas tem um sabor que até assusta, o da liberdade. Sempre tem alguém no celular, assim, você tá na frente da pessoa e eles não te veem. É uma cidade tão segura que as pessoas andam ali olhando para celular sem o menor medo de... Não se preocupam, não é arriscado, né? Mesmo na pandemia, esse foi um porto seguro para eles. O estar junto em Tóquio nesse ano, prestes a apresentar uma Olimpíada nesse mundo novo, pra gente acho que é o que mais vai ficar, né? Tudo é um pouco mais intenso porque a gente sabe que vai acabar. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Você sente muita falta da sua família, dos seus amigos. Um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Olhar pro lado e ter eles em vários momentos da minha vida esse ano, em vários... a gente ficou muito preocupado com as nossas famílias no Brasil, né? Toda essa preocupação, essa solidão, Yokohama acabou com isso. Musa de Yokohama! Amizade, precioso valor olímpico, talvez o mais dourado de todos. E a família também. Bom, mudar de cidade é mudar de vida também, né? E a gente aqui em Tóquio meio que descobriu o prazer de cozinhar. Quer dizer, mais ela do que eu, né? Ah, tá. Tava esperando isso, né? Hoje a receita é dele. Quem vai cozinhar é ele. Será uma espécie de muqueca que carrega muito das nossas experiências em Tóquio e no Oriente. O uso do coco, do curry, que é um tempero de origem indiana. Eu acho que a gastronomia, ela acaba sendo um pouco uma metáfora da cidade, né? Tem o sushi, o sashimi, a culinária tradicional japonesa, sim, que é ótima, mas tem um pouco de tudo. E a base disso tudo é o arroz. É o arroz que a gente ganhou lá na plantação. Esse aqui eu vou preparar em casa. Já me deu até a ideia de fazer um peixinho, camarão, hein? Falei que ia preparar. Tô doida pra experimentar isso aí. Aqui no Japão, a gente sempre cozinha o arroz numa panela que faz arroz. Bota um pouquinho de sal, água e o arroz. Já decorei aqui onde é o botão. Arroz e pronto. Que outros aprendizados você acha que vai levar aqui de Tóquio? Onde acaba o seu espaço e onde começa o espaço do outro é uma lição que a gente vai levar daqui. A gente anda no transporte público aqui, principalmente nos metrôs, ninguém fala. E a gente fala alto, né? E a gente fala alto, e as crianças falam alto, as crianças brincam. Todo tempo a gente tinha que ficar assim, para de falar, não fala. Até hoje, né, Carlos? Tem farofa, pessoal, vai ter farofa. De pão, né? Isso aqui é pão picadinho. Quase tudo pronto. Só falta a galerinha que aprova. Sente, Emília! Kodomoi? Mania de chamar os dois de Kodomois. E Kodomo é criança japonesa. E o cheiro aqui, Vicente? Vê se tá cheiroso. Cheiro de coco e camarão junto. A apresentação é do chefe Vicente. Oh,
sabor de memórias. Cada um tem uma. A escola? Conta que você vai sozinha de bicicleta pra escola. Você aprendeu a andar de bicicleta aqui no Japão, né? É uma memória que você vai levar. Pedala. Que legal. E você, Vicente? Eu gosto de passear com meus amigos. Em parques, porque aqui tem muito parque. A gente faz isso depois da escola. Cada um tem a sua Tóquio favorita, aquele lugar em que mesmo tão longe de casa a gente se sente em casa. Faz valer a pena noites assim. Tá bom? Aliás, sobre elas, me fascina muito essa noite de Tóquio. Tóquio como uma síntese do Japão, né? Porque as grandes cidades têm esse poder de sintetizar um pouco o país. Capital do sol nascente, dos tons de rosa. As sakurais testemunham a história. Pétalas caíram sobre samurais e ainda caem sobre os heróis. A guerra forçou a cidade a desistir daquelas que seriam as primeiras Olimpíadas na Ásia, em 1940. Mas Tóquio se reergueu. E Yoshinori Sakai, nascido no dia da explosão atômica em Hiroshima, acendeu a pira olímpica de 1964, emocionando o mundo. Agora, nos Jogos da Superação, a Sakura está presente mais uma vez. A flor de cerejeira forjada em alumínio reciclado. A tocha olímpica carregando memórias e respeito, o mais belo dos valores. Que venham os Jogos, que o planeta possa vibrar outra vez com as vitórias e se reconhecer nos valores olímpicos, que Tóquio soube tão bem representar. Bem, vamos então conversar com o Carlos Gil, que está bem no centro de Tóquio. Muitíssimo bom dia para você, Gil. Conta pra gente como é que está o clima na capital olímpica agora, a uma semana da abertura dos Jogos. O clima tá quente, Glória. Boa noite para você, para Sandra, para todo mundo que está acompanhando o Globo Repórter. 33 graus nessa manhã de sábado aqui em Shibuya. Esse é o cruzamento mais movimentado do mundo, ficou conhecido assim. É claro que hoje, com a cidade vivendo um estado de emergência no meio da pandemia, o movimento aqui é um pouquinho menor do que o habitual, mas ainda assim bastante gente circula por essa área da cidade. O estado de emergência acabou criando um impacto direto nos Jogos Olímpicos. Muitas arenas não terão público, entre elas o Estádio Olímpico, onde daqui a uma semana, exatamente uma semana, os olhos do mundo, né, estarão voltados para a cerimônia de abertura. Aliás, nesse horário que a gente está conversando, a cerimônia de abertura deve já estar caminhando para o fim. É capaz da delegação brasileira estar desfilando. E soubemos hoje que o Bruninho do vôlei e a Kathleen Quadros do judô, pela primeira vez um casal vai conduzir a bandeira das nações na parada, no desfile das nações. Eles serão os representantes do Brasil. Sabemos também, por exemplo, que a Força Aérea Japonesa vem treinando para desenhar nos céus de Tóquio os anéis olímpicos. É uma referência à abertura de 64, quando Tóquio organizou os Jogos Olímpicos pela primeira vez. É uma abertura ainda cercada de muitos mistérios. Não sabemos, por exemplo, quem vai acender a pira olímpica. É um momento muito simbólico, mas já sabemos que a pira olímpica, depois de acesa no Estádio Olímpico, na semana que vem, será conduzida por uma outra região aqui da cidade, que tem um nome muito poético, a Ponte dos Sonhos. Gil, a gente sabe, né, que um dos momentos mais especiais nas Olimpíadas é o revezamento da tocha. Você, a Glória, eu já carregamos a tocha. A gente sabe que emoção enorme que é. Foi um privilégio. Agora são 11 horas e 17 minutos da noite da sexta-feira aqui. 11 horas e 17 minutos da manhã do sábado aí. Você sabe onde está o fogo sagrado neste momento? Sabemos, Sandra, houve uma mudança de planos, né, naturalmente, por causa da pandemia. Então, o revezamento, aquele contato bacana, né, entre os condutores, de passar o fogo um para o outro, isso infelizmente teve que ser cancelado. A tocha olímpica chegou aqui a Tóquio no último dia 9, já circulou inclusive pelas ilhas de Tóquio, que vimos agora há pouco no programa,
voltou aqui para a região metropolitana. Nesse momento está num bairro que não está muito distante aqui de Shibuya, mas numa cerimônia privada, apenas para alguns convidados, mais restrita e sem a presença de público. Bom, uma última informação que é importante também da gente passar aqui em primeira mão no Globo Repórter: o Comitê Olímpico do Brasil confirmou agora há pouco que o Fernando Reis, do levantamento de peso, ele foi flagrado num exame antidoping pelo uso de um hormônio de crescimento, que é uma substância proibida. Ele está suspenso preventivamente, terá direito à contraprova, a julgamento, mas não poderá participar dos Jogos Olímpicos por causa dessa suspensão. Então o número de integrantes da delegação brasileira agora, nesse momento, é de 303 atletas. Glória. Pois é, triste, mas, Gil, muito obrigada. E o que a gente deseja, assim, mesmo, é que a festa seja linda aí em Tóquio. Bem, para todo mundo, um fim de semana, assim, maravilhoso. Olha, o Globo Repórter vai fazer uma pausa e volta no dia 13 de agosto. Até lá, nas próximas 3 sextas-feiras, todos nós vamos torcer muito pelo ouro olímpico, que vem uma chuva de medalhas. Agora você fica com a série FBI. Uma ótima noite para você e até a volta. Não é um hambúrguer, não. Cogumelo, tomate. Depois do Globo Repórter, vou entrar na dieta. Matar a sede nas maquininhas. Perdi a manhã. 5 minutos, é isso? Não pode ser o meu ritmo urbano de quem nunca plantou arroz. Aproveita aí, Luciano. Filma isso, porque esse momento aí é muito importante. Eu tenho uma reclamação a fazer sobre o Japão. O detergente de cozinha daqui não é bom. Não faz espuma. Você que faz muita espuma para lavar a louça. E aí, curtiu a vinheta especial de apresentação das Olimpíadas na Globo? Com certeza você conhece algum desenho com esse estilo. Mas faz ideia do tamanho que o universo dos animes tem na cultura e na economia do Japão? O repórter Pedro Bassan vai mostrar pra gente direto de Tóquio porque os animes são uma obsessão japonesa e conquistaram o mundo. Na bandeira, o sol nascendo e brilhando revela um país com vocação para desenho e movimento. Esse outro símbolo do Japão também é colorido e se movimenta mais rápido ainda. Na estação de Tóquio, entre um trem-bala e outro, só o que faz parar os passageiros apressados é a força dos super-heróis. E agora vamos conhecer pessoalmente o Ultraman. 55 anos e inteiraço. Hoje ele é pai de milhões de Ultramanzinhos. E além de combater monstros pelas ruas de Tóquio, nas horas vagas, o super-herói vende super aparelhos de barbear com a carinha dele gravada. A loja do Ultraman é apenas uma das 26 que existem na chamada Rua dos Personagens. A céu aberto, o perigo de se envolver numa guerra espacial permanece. Enquanto os japoneses se comportam como se fosse a coisa mais normal do mundo encontrar um robô gigante se transformando em unicórnio ali na esquina. O policial Kanchiki Ryotsu sabe que manda no pedaço. Ele é o personagem principal do anime Kochikame. O bairro em que ele trabalha no desenho prestou essa homenagem na vida real. Mais conhecido no Brasil é Oliver Tsubasa. O capitão da seleção japonesa também virou estátua em frente à escola onde estudava. Nem parece que ele nunca existiu de verdade. O personagem do desenho representa a força dos que carregam o sonho na ponta da chuteira ou na ponta do lápis. O desenho tradicional japonês fascinou Ângelo quando ele ainda morava no Brasil. Aos 13 anos eu vi Cavaleiros do Zodíaco, que foi uma série de desenho que marcou muito o pessoal da minha geração, e fiquei impressionado assim pelo como ela era bem feita e pelo conteúdo cultural dela, que era muito profundo. Eu falei, poxa, eu gosto de desenhar, eu quero fazer histórias assim. 25 anos depois, sonho realizado. Ele se mudou para Tóquio, fez faculdade e hoje é um dos pouquíssimos brasileiros aceitos pelo público no Japão.
As diferenças vão muito além do idioma. Pra gente é muito comum, por exemplo, pelo menos no pré-pandemia, dar um abraço e tudo mais, né? Para um japonês, dar um abraço tem outro significado. Um caminho longo e difícil que Ângelo percorreu com a paciência de um monge. Já um outro artista escolheu uma estrada um pouquinho mais barulhenta. Esse aí cantando em japonês é o brasileiro Ricardo Cruz. Olha o autógrafo dele ali na parede, ao lado da bandeirinha do Brasil. Ele ficou famoso no Japão cantando músicas da trilha sonora dos animes, chamadas de Anisongs. Um braço forte hoje em dia, mais do que nunca, da indústria fonográfica japonesa mesmo, né? É um meio que atrai milhões de pessoas, que são shows lotados, às vezes em estádio, de trilha sonora de anime. O Ricardo é o compositor dessa música. É a abertura mundial do anime One Punch Man. Quem está cantando é uma das lendas das trilhas sonoras. Hironobu Kageyama, o tio elétrico dos animes. Ele gravou aberturas muito famosas, como Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Ele diz que está com saudades do Ricardo Cruz, que ficou no Brasil, separado da banda desde o início da pandemia. O coronavírus atrapalhou, mas nem ele freou o crescimento da indústria do anime. No ano passado, todos os personagens japoneses somados faturaram o equivalente a 122 bilhões de reais. A animação japonesa tem animado, acima de tudo, os investidores, com um crescimento de 62% nos últimos 6 anos. A mão de obra é cada vez mais qualificada. A Universidade Politécnica de Tóquio criou um curso só para formar animadores. Mas a diretora explica, existem muitos pontos em comum com o mangá, a história em quadrinhos tradicional japonesa. Por exemplo, os olhos grandes dos personagens e a emoção sempre visível, até na gotinha de suor. Qual é o fascínio dessa indústria? O brasileiro Masayoshi Ninomiya acha que pode estar num talento especial do Japão. Ele certamente tem um zelo quase religioso sobre desenhar. A gente sabe apreciar essa junção, né, entre uma boa história e uma excelente arte. Essa loja, com mais de 20 milhões de itens ligados a anime e mangá, também tem uma explicação. Para entrar na loja é preciso primeiro abaixar e passar por essa espécie de portal que reproduz a frente de um templo. E isso não é nenhuma brincadeira, pelo contrário, é muito sério. A ideia é que para chegar até aqui, antes é preciso purificar o coração e voltar a ser criança, para aproveitar de verdade o mundo mágico do anime. Lado a lado com os super-heróis, aqui o gesto de maior coragem e força é encolher. É não ter vergonha de ler uma história, de se encantar com objetos úteis ou inúteis. Se Tóquio é um gigantesco cenário de desenho animado, que tal brincar dentro dele? Então tá combinado. Todo dia, todo mundo vai ser criança por 15 minutos. Até as crianças sabem que o mundo vai ser muito melhor. Outra mania pop que o Japão ajudou a espalhar pelo mundo são os videogames. Diversão e estética nunca mais foram as mesmas depois que alguns dos jogos eletrônicos clássicos foram criados lá. Um mercado bilionário que ficou ainda maior na pandemia. Os dedos não param, os olhos não desgrudam da tela, ou da telinha, em alta definição ou com estilo meio retrô. E se os jogos eletrônicos têm tudo a ver com o Japão, dedos e olhos de um brasileiro também estão por trás dessa indústria que só faz crescer. Eu fiz engenharia da computação, né, em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, e desde lá eu já tinha meu interesse próprio por games, né. A conexão Recife-Tóquio foi como avançar uma fase do jogo. O graciliano se especializou numa universidade japonesa. Conseguiu um emprego e hoje é um dos 26 programadores de jogos de uma empresa com cerca de 100 funcionários. Tamanho médio para o mercado local. Muita gente vem para cá justamente porque é um país que tem esse foco, né? Faz parte da cultura das pessoas, né?
Essa cultura dos games começou no fim da década de 1970. O Japão sempre foi um berço de marcas, produtos, ponta de lança de novas tecnologias e tendências. O confinamento provocado pela pandemia acelerou o mercado em expansão, 20% de crescimento nas vendas em 2020 e a projeção de faturamento acima dos 200 bilhões de dólares a partir de 2023, lucros acima da indústria do cinema, por exemplo. No início deste ano, mesmo durante a pandemia, foi aberto na cidade de Osaka um parque temático dedicado a uma das franquias de maior sucesso dos games, a do jogo Super Mario. Na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, o então primeiro-ministro japonês Shinzo Abe apareceu vestido de Mario. A festa de abertura dos Jogos de Tóquio também terá referências aos games. Muitos desses personagens conquistaram o mundo e se tornaram representantes da cultura pop japonesa, a ponto de merecer uma homenagem que aos olhos de muita gente pode parecer inusitada, mas que aqui no Japão é uma grande honra: estampar tampas de bueiro. E aí, bora caçar Pokémon? Em 2021, os simpáticos monstrinhos comemoram 25 anos, sendo celebrados por todo o país. Um dos jogos mais comercializados no planeta atualmente saiu do Japão, o Animal Crossing. Para um fã do gênero, entrar numa loja de eletrônicos por aqui é um convite à indecisão, tamanha é a oferta. E se engana quem pensa que é um mercado apenas infanto-juvenil. Konnichiwa. Hamako Mori, 91 anos, está no livro dos recordes. É a youtuber mais idosa do mundo. O tema dos vídeos? Basta ver o nome do canal: Gamer Grandma, a vovó dos games. Neste centro comunitário da cidade de Saitama, vizinha a Tóquio, se reúne a turma da equipe Silver de eSports. Criamos esse grupo há 10 anos. Fomos pioneiros no Japão. A média aqui é acima dos 60. Éramos jovens há 40 anos quando os videogames começaram a fazer sucesso. A ideia é nos manter ativos, criando laços ainda mais fortes com filhos e netos. Jogamos para nos divertir, mas participamos de alguns torneios regionais também. Assim como a atividade física, o videogame também é importante para a nossa saúde mental, para prevenir a demência. A competição favorita não poderia ser mais japonesa: sumô eletrônico. Aceitei o convite e fui à luta com eles. Deu Brasil, deu Brasil, deu Brasil. Pronto, passei no teste e entrei pro time. Os esportes eletrônicos atraem milhões de seguidores. Grandes clubes do futebol brasileiro já montaram times. E o Comitê Olímpico Internacional formou um grupo para estudar a inclusão dos games num futuro próximo. Enquanto isso, é possível curtir e disputar medalhas em Tóquio, porque o jogo oficial das Olimpíadas foi lançado há 2 anos e com uma grande vantagem sobre os jogos de verdade. Na versão eletrônica, os estádios estão sempre cheios e a vitória recebe entusiasmados aplausos da plateia. Ela não lembra só por lembrar. Foi antes de 6 horas da manhã, no dia 17 de janeiro de 95. Começou a ouvir o grito, né, de horror. Quando a gente viu o trem caindo, a rua, tudo derrubada, a gente percebeu, é terremoto. Nas Olimpíadas, a gente está atrás dos grandes personagens. Só que antes dos atletas, apareceu para a gente uma história em que a protagonista estava logo nos bastidores. Esta japonesa, ou será que posso chamar de brasileira? Não sei. Mako Tanaka é a tradutora contratada para nos acompanhar aqui em Tóquio. Só que entre uma gravação e outra, para nossa surpresa, Mako começou a cantarolar músicas brasileiras, em japonês. De brincadeira, fiz um vídeo e publiquei nas redes sociais. Se a gente lembra só por lembrar... Viralizou, é isso? Viralizou? Viralizou.
Mais de 500 mil de interações, inclusive de gente famosa. Gilberto Gil falou de você. Sério? Ah, não, mentira. Eu sou muito fã. Gonzaga no Japão, baião, é uma marca brasileira. Cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofrer. Tão linda ela cantando, gente, em japonês. São tantas histórias e tantas lembranças do meu pai Dominguinhos e Luiz Gonzaga juntos. É realmente fantástico você ver, ouvir uma japonesa cantando Luiz Gonzaga do outro lado do mundo. Mako nasceu e viveu em Kobe, até pouco tempo depois de a cidade sofrer o grave terremoto que matou 6.000 pessoas. Depois de sobreviver, decidiu mudar. Eu ganhei outra vida. Eu quero viver de uma outra forma, de um outro jeito. O Rio de Janeiro, o destino escolhido. Você falava português? Não falava nada, zero. Aprendeu, do idioma à percussão. Passou a integrar um grupo musical. Só mulheres tocando o arco. Vocês, povo brasileiro, me ensinaram tudo. É divertir, viver de verdade. E sempre que bater a saudade, Mako já sabe. O remédio é cantar. Obrigada.